Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25. Estamos aqui com o diretor do IFE Campus, Jefferson, e também com o presidente da FEC, nosso amigo Maico. E nós estávamos no bloco passado conversando um pouquinho, dando sequência à questão da importância da leitura, da importância de locais e o exemplo do pai, da mãe e da família para essa parte embrionária do desejo, do prazer da leitura. E Jefferson estava colocando essa questão do questionamento que se faz ao pai também, se ele dá esse exemplo, né? Isso, né? E também aproveitando, Cláudio, e linkando isso com a pergunta do primeiro bloco, né? Da questão da remuneração do professor, né? Como eu vou ter um professor que tenha tempo para ler, se ele precisa ter muitas atividades em diferentes escolas, é difícil, porque você fica exausto. Você lecionar, eu digo para você, você fica 1 hora num artigo científico, é uma coisa. Agora, se você vai lecionar durante 1 hora naquela interação, é muito prazeroso, mas também exaure a gente do ponto de vista da sua articulação, e existem determinadas faixas etárias quando você trabalha, que para você conseguir esse trabalho, você precisa estar muito articulado com os estudantes. E se você tem muitas atividades em paralelo, você tem uma carga horária muito alta, fica difícil você também cobrar para o professor que ele possa ler. Então, um professor que não tem tempo para leitura, dificilmente ele vai conseguir passar o prazer da leitura para o estudante. Uma família que não tem um hábito de leitura, fica difícil esse jovem ter uma leitura. Quantas vezes eu dou para o meu filho, dou para o meu sobrinho, para o meu afilhado, um livro de presente? Então, são pequenas atitudes. Agora, não vamos achar que é só a nível individual, intrafamiliar, que a gente resolve essa questão. Como o Maico apontou aqui no bloco anterior, é preciso ter políticas públicas para diminuir o valor do livro. É preciso ter políticas públicas de bibliotecas e estimular para que os professores vão às bibliotecas. Agora, como é que eu vou fazer atividade de leitura se não tem biblioteca na minha escola, se não tem biblioteca na minha cidade? Então, eu brinco com os meus estudantes, eu falo o seguinte: por que o brasileiro é bom de bola e os americanos são bons no computador? Por que aqui a gente gera Pelé, Romário, Ronaldinho e lá a gente Bill Gates, Steve Jobs? Por quê? Será que o brasileiro tem uma anatomia melhor para jogar futebol e os americanos são mais cabeçudos aí na linguagem dos jovens, né? São mais inteligentes? Não. Sabe por quê? Provavelmente, aqui, em qualquer lugar, em qualquer rua, em qualquer praça, você tem um campinho de futebol. Então, o gurizinho já desde cedo, o moleque já aprende a jogar futebol, né? E nos Estados Unidos tem uma fartura de disponibilidade de grandes universidades, de computadores nas escolas, e automaticamente, Cláudio, essa disponibilidade possibilita atividades que aqui no Brasil a gente não pode. Então, não tenha dúvida que ter uma política pública, como o Maico falou, não é possível você imaginar uma escola que não tem acesso de banda larga hoje à internet. E aí eu entro com uma questão, não vou nem na banda larga. Quando você colocou a questão daqui dos variáveis campos de futebol, que em tese lá nos Estados Unidos não teria, isso serve também, Gerson, pode ter certeza, para suprir os bens essenciais que nos Estados Unidos não se conversa. Por exemplo, fome, miséria, falta de saneamento básico, são questões que não se discutem nos Estados Unidos. E aqui a gente discute. Para suprir essa área carente, vamos colocar ele no esporte, porque do esporte eu tiro ele da criminalidade, eu tiro ele da mortandade, mas não coloco na escola ainda. Então, de repente, esse meio termo faz com que a África, a América do Sul gere tantos esportistas, enquanto nos Estados Unidos o cara já está com a barriga cheia, com o mínimo educacional pronto, então ele pode se entregar a um estudo com mais qualidade. Não há dúvida, Cláudio, que quando nós pensamos em educação, a gente pensa global, no ser humano como um todo. A atividade esportiva orientada e estimulada é fundamental. A arte e a cultura são fundamentais. A pesquisa, ela é fundamental. Eu digo para você, hoje nós estamos preparando o jovem muito mais como espectador do desenvolvimento tecnológico, como um produtor de tecnologia. Por isso que nós não podemos fazer uma educação hoje nas nossas universidades, nos nossos, aí eu estou citando os institutos, que a gente já faz isso desde o ensino médio, né, para que esse jovem seja apenas um espectador. Não, ele não tem que ter apenas acesso ao que nós temos de último grau de recurso tecnológico. Isso é muito importante.
Só que nós temos que criar uma atitude diferente no estudante, preparar nosso sistema de educação para dizer o seguinte, nós podemos fazer também conhecimento. E aí eu vou citar aqui, se a gente olhar a Semana do Saber Fazer, né? Aqui nós sabemos, é saber fazer, você é o envolvimento, é o laboratório, são os instrumentos na relação, mas é também fazer saber. Nós temos que gerar conhecimento. Por que o Brasil ele tem que só apenas absorver a tecnologia? Ele pode produzir. E aí eu digo, você ler, produzir texto já é um caminho. Tirar esse jovem da passividade. Quem escreve bem é porque lê bem. Então eu preciso ler, eu preciso produzir texto, eu preciso fazer com esse jovem, ele participe, se organize em atividades esportivas. Ser inteirado nas situações que acontecem no mundo, né? Protagonista. E muitas vezes, Cláudio, o que acontece? Nós temos as dificuldades na sala de aula, no sistema educativo hoje, o jovem é passivo, o professor é cada vez mais com dificuldade de, ele finge que ensina e o outro finge que aprende. Controlar a turma, por quê? Porque as metodologias, o espaço que nós estamos usando não é do envolvimento nesse processo, por causa dos ambientes aí, como o Maico apontou, a psicologia da nuca, né, em que o jovem fica olhando a nuca do outro, né, e aí aquele jovem que está na frente, ele tem um acesso ali, em tese, mais privilegiado ao professor, o que lá atrás ele está vendo só a nuca, ele fica muito mais disperso. Então, são várias mudanças que nós precisamos fazer. Deixa eu só fazer o questionamento com o Maico aqui. O Jefferson colocou essa questão. Agora vamos fazer o inverso. Qual é a relação professor-aluno? Que é uma coisa muito importante também. A gente vem observando que não é uma questão de hierarquia, mas a questão do respeito ao mestre e ao professor. Muitos alunos estão indo para a sala de aula com imperfeições oriundas do próprio lar. Né? É aquela diferenciação de você colocar residência, família e lar. Residência é estrutura, quadro, parede, casa. Família são os componentes. E o lar é o que você aprende de formação, de cultura, de ética, de religião. Que aluno é esse que está chegando nas escolas públicas, nas universidades? Que aluno é esse que não vê mais o professor com respeito de uma fonte de saber? Olha, Cláudio, eu costumo dizer que hoje a gente tem uma escola do século XIX, o professor do século XX e o estudante do século XXI. Né? Você pega muitas vezes um professor, a gente chega na sala de aula, aí a gente tem todo o acesso à informação, aqui a gente entra na sala de aula enquanto aquele professor um pouco mais arcaico, que não conhece, né? Não sabe nem mexer no computador, que tem isso ainda, você acha esse choque. Né? Então, eu acho que sim, essa relação a gente pega desse problema que a gente tem, que muitas vezes a gente ouve na televisão, né, nos jornais, o estudante agrediu o professor, o estudante fez isso com o professor. Olha, a gente hoje vive numa sociedade que ela é muito corrida, né, que hoje as mães saíram de casa muitas vezes para trabalhar, né, e o pai também. Isso quando tem o pai, às vezes a mãe é separada do pai, né, como boa parte dos lares hoje é assim. Né, você não tem mais a família do pai na sua casa, você só tem a família da mãe que tem que sair para trabalhar para conseguir o sustento. E essa criança, desde nova, ela é acostumada a ir para a escola. Ou seja, você hoje se transferiu esse papel da educação, né, de casa para a escola. Eu, por exemplo, eu tenho a felicidade que meu pai e minha mãe são casados, vivem junto, então desde novo eu aprendi a dizer obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Desde criança eu aprendi isso. E muitas vezes nessa transferência de ir para o professor, de ir para a escola e o professor nessa correria que ele está, o estudante não aprende isso desde criança, ele não tem acesso a isso. Né? Eu acho que isso, o sistema acaba proporcionando isso. É uma relação, às vezes, muitas vezes conturbada, sim. Tem um professor que está naquela correria dele, que precisa fazer logo, que tem que terminar a aula dele, que tem que correr para outra escola, que fica a 3 quilômetros dessa, e o estudante que está ali, né, passivo, né, que está ali, que a gente diz, a gente defende uma política não vertical, que vem de cima para baixo, que vem tudo pronto aqui, é isso aqui que a gente tem. Não, tem que ser horizontal, tem que ser debatido, tem que ser discutido. Né? Ele tem que se sentir que ele está transformando, ele tem que se sentir agente transformador daquilo que está em volta dele. Perfeito. Afinal, se vende a tudo pronto e ele não faz parte da construção daquilo, ele fica passivo. Né? E como quando você chegou, você percebeu que eu estava lendo um livro, né? E lá política de João Baldo. Muito bom aquele livro, e ele é muito feliz nessa fala, não existe pessoas apolíticas, existem pessoas acomodadas.
né? E ele acaba se acomodando. Ora, para que eu vou me interessar por política, soldado safado, ladrão, etc, né? Mas sendo que isso é imposto pelo sistema, é imposto pela imprensa, é imposto por isso tudo. Quanto menos se gostar, mais interessante. Sim, sendo que política é você participar tudo. da igreja, política é você... Tudo é política. Tudo é política. Né? Nós temos 3 minutos, Jefferson. Eu queria agradecer muito a sua presença, que você fizesse as suas considerações finais e o Grupo Terceira Via à disposição sua também para outras oportunidades. Olha, Cláudio, eu quero agradecer essa oportunidade. Esse tema é um tema amplo. Aqui a gente trouxe algumas pistas e, lógico, que talvez até alguns raciocínios nós não podemos, às vezes, aprofundar e pode passar até uma impressão de simplificação dos processos, né? Mas hoje a educação é um grande desafio. Nós temos que olhar o sistema pelo lado do professor, mas a gente precisa também trabalhar muito com os nossos alunos, né? E o mais importante, talvez, na relação professor-aluno é criar vínculos, né? É fundamental criar vínculos, mas, como você apontou, a desestrutura da família, da sociedade, uma mídia que vem colocando a gente numa perspectiva muito mais individual, né? Enfim, todo esse conjunto de elementos, as novas tecnologias, tudo isso está um turbilhão. Nós estamos ainda tentando nos reconhecer nesse processo, mas algumas experiências já estão sendo exitosas, né? Mas o que é mais importante? Família, escola, políticas públicas, esse conjunto de elementos tem que estar integrados e a solução, a crise agora é algo permanente. Mas se nós olharmos a crise do ponto de vista do acrisolar, ela é algo interessante. Nós estamos também deixando uma maneira de vida, indo para uma nova, com benefícios, com dificuldades, como todas as coisas na vida. Eu quero agradecer esse espaço e, quem sabe, outros momentos para a gente poder discutir mais sobre educação, que é um tema tão importante e caro para a sociedade. Maico, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Cláudio. Obrigado, professor, por ter abrilhantado esse debate. Perfeito. Nós conversamos aqui com Jefferson, diretor do IF Campus, e Maicon da FEC, e até semana que vem com mais um entrevistado ou com uma entrevista conjunta. Um abraço a todos.